Você que está aqui essa noite, eu não sei quantos já têm vindo direto, quantos estão aqui pela primeira vez, muitos estão em casa participando com a gente através dessa transmissão. Nós temos, então, pensado sobre a pessoa do Espírito Santo em cima dessa série. Prazer, eu sou o Espírito Santo. E tem sido muito enriquecedor para a gente, porque eu me lembro que, logo no início, o pastor Alessandro Aguiar, ele comentou que ele estava, como que ele usou a palavra? Passeando ainda pelo tema, alguma coisa assim que ele disse. Mas desde o primeiro dia, nós temos sido impactados por essas ministrações. Nós aprendemos sobre a pessoa do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, a revelação da pessoa do Espírito Santo e muitas outras questões. E uma das coisas que já foi falada aqui e que mexeu muito comigo é a necessidade de observarmos o Espírito Santo em toda a história, do início ao fim da narrativa bíblica. Muitas pessoas, muitos cristãos, de forma equivocada, ainda pensam que o Espírito Santo ele só vem até nós, ele só se manifesta a partir do Pentecostes, e a gente tem aprendido que não é isso. Muitas vezes as pessoas fazem uma leitura equivocada de João 14, crendo que é a partir do momento em que Jesus vai ao Pai que o Espírito Santo ele começa a operar, e a gente tem aprendido que não é assim. O Espírito Santo sempre esteve conosco, e basta uma leitura muito simples desse próprio capítulo. Jesus diz que mandará o Consolador, e eu me lembro de uma irmã discutindo comigo na escola bíblica esses dias, mas olha, o Consolador só vem depois que o Pai, que Jesus vai ao Pai. Ele está escrito, estou lendo a palavra, querida irmã. Leia mais um versículo, só mais um. Ele já está em vós. Basta uma análise simples de Gênesis e de Apocalipse. O Espírito Santo está no início, na criação, dando forma a todas as coisas. Ele começa a narrativa bíblica e ele também vai fechar a narrativa bíblica em Apocalipse, dando testemunho de tudo que foi feito. Lá no finalzinho ele também está, o Espírito e a noiva, digam amém. Então a obra do Espírito, ela está em toda a narrativa bíblica. Então a gente tem aprendido, nós temos passeado sobre essas questões e tem sido muito enriquecedor para a gente. E a partir de agora, nós vamos focar um pouco mais nas obras. Nessas obras que o Espírito Santo fez durante a história. Esses momentos onde ele se manifestou, atuando de forma específica. E quando a gente fala de obra do Espírito Santo, quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente está vendo ali muito sobre frutos, vemos aquela manifestação poderosa na vida dos apóstolos, mas a gente também vê no Antigo Testamento o Espírito Santo na criação, vemos o Espírito Santo na condução do povo de Deus, nos profetas, vemos também manifestações de poder. E hoje, eu gostaria de começar a pensar com você sobre a obra que o Espírito faz, ungindo e capacitando os seus profetas. Nenhum profeta da Bíblia, ele é ungido por vontade própria, para um objetivo próprio, e nem atua por causas próprias. Mas existe uma obra do Espírito Santo feita em cada um desses homens, para um propósito definido, elevando, conduzindo, capacitando, enchendo de poder esses homens, para cumprir a vontade do Pai.
Eu não vou ser muito longo, eu quero ser breve nessa reflexão, pois ainda quero tirar um tempo de oração com você no final, mas a gente vai ver então, na vida de vários profetas, essa unção e a capacitação do Espírito Santo. A gente olha para Josué, então a gente percebe a unção do Espírito. Quando Moisés impõe as mãos sobre ele, e ele ali passa a ser o novo líder do povo de Israel, vemos essa unção do Espírito Santo em Davi, sendo ungido ali por Samuel como o rei de Israel, ainda muito jovem. O Espírito do Senhor vem sobre Davi, desce, desde aquele dia capacitando ele para liderar o povo de Israel. E é uma história tremenda. O próprio Samuel, ele é ungido como profeta e juiz por Deus, aqui pelo Espírito Santo, desde a sua infância. E a gente está lendo Isaías. O texto de Isaías é muito interessante, porque Isaías ele vai abranger um contexto interessante, completo, porque ele tem períodos distintos. Ele vai falar sobre um período de juízo, vai falar sobre um período de regeneração, de perdão de Deus para o povo, e ele também vai falar de questões futuras. O Espírito Santo vai levar a Isaías ter uma experiência totalmente diferente dos outros profetas. E o interessante pensar nesse livro, não só porque ele tem uma visão do Messias, porque Isaías ele é considerado um profeta messiânico. O que ele vai profetizar tem a ver com o seu tempo, tem a ver com coisas que ele está vivendo, tem a ver com coisas que está acontecendo naquele momento. O Senhor está ungindo ele, mas ao mesmo tempo ele está aludindo ao Messias. Ele já está falando de coisas que o Messias vai consolidar, vai fazer, vai viver. A redenção que vai acontecer com Israel, que vai se dar com Jesus, ele está abrangendo tudo isso. Mas Isaías tem uma coisa muito interessante, é que diferente dos outros profetas, ele vai relatar exatamente essa ação do Espírito Santo, ungindo a sua vida, capacitando a sua vida e mostrando exatamente como que o Espírito faz na vida desse profeta escolhido. Lógico que a maioria das coisas que Isaías quer comunicar tem a ver com Jesus, sim, mas grande parte do que ele está comunicando tem a ver para o povo naquele momento. Então vamos entender um pouco sobre esse contexto. Isaías vive num tempo de grande conflito político em Judá, muitas ameaças externas, um tempo de idolatria, um tempo de infidelidade, um tempo de apostasia no povo, e o leva a um verdadeiro abismo social, um abismo espiritual tremendo do povo. Então ele vai profetizar sobre o juízo de Deus que virá a esse povo. E num segundo momento ele começa a profetizar sobre a misericórdia de Deus também. Porque o Deus que no primeiro momento vai exercer juízo sobre Judá, esse mesmo Deus, ele também tem um propósito de perdão. Vai curar, vai tratar, vai trazer o povo de volta e vai cuidar dele. E após isso, então, vem a redenção. Então, nesse contexto de Isaías, ele vai explicar sobre essa obra do Espírito que está acontecendo em sua vida. E no capítulo 1 ele começa a explicar sobre isso. Ele começa o texto dizendo: o Espírito do Senhor
está sobre mim. Ele me ungiu. E quando ele fala isso, quando ele dá esse detalhe de que ele veio até mim, ele me separou e ele me ungiu, o que Isaías está querendo comunicar é o seguinte: o Espírito Santo ele veio até a mim e me colocou numa posição diferenciada, e ele está comunicando a mim algo que sem ele eu não poderia entender. Isaías está mostrando um Espírito Santo que, quando vem até o profeta, é um Espírito que senta na mesa com o profeta, joga todas as cartas na mesa e diz: senta aqui, vê se você consegue entender as regras do jogo. O que eu quero fazer é isso. O que está acontecendo é isso. Eu estou te chamando para isso e eu quero te levar até aqui. Ele me separou para alguma coisa. Então a ideia aqui é desse Espírito que faz com que o profeta ele tenha uma ideia do que está acontecendo ao seu entorno, ao seu povo, ao povo ao qual o Espírito está chamando para uma obra. O Espírito de Deus, ele não só revela para o profeta os seus oráculos, ele não só dá um dom ao profeta, capacitando para ele, mas ele dá ao profeta uma visão completa do que está acontecendo no seu tempo. E isso é uma coisa interessante a gente começar a entender, porque todo aquele que é ungido de Deus, todo homem, todo profeta que é ungido do Senhor, e está sendo agora capacitado pelo Senhor, ele precisa entender as necessidades do seu povo. Amém, irmãos? Existe uma história acontecendo, existe uma dor acontecendo, existe uma tristeza de um povo que está pagando pelos seus próprios erros, e existe um Deus que está querendo agir nesse povo, querendo agir com juízo e querendo também agir com cura, mas o chamado do Espírito Santo para esse profeta é entender isso, porque muitas das vezes o que nós percebemos, o que nós vemos, são homens de Deus chamados, talentosos, que receberam um dom, são capacitados, mas que não têm um mínimo de visão para entender o que está acontecendo em volta. Eu não sei se você está conseguindo pegar. Homens bons, capacitados, inteligentes, têm o dom de Deus, mas não têm uma visão específica daquilo que Deus quer fazer. Então Deus pega Isaías e o Espírito dá a ele essa visão. Ele capacita o profeta começa a enxergar cada ponto, o que Deus quer fazer, as angústias, as dores, a tristeza, o agir de Deus no povo. Então o profeta ele vai sendo capacitado para perceber o entorno, para perceber a ação desse Espírito naquela história, para perceber o que o Senhor está conduzindo, aonde Ele está mexendo, o que Ele pode fazer, aonde Ele pode ir, aonde Ele não pode ir, e Ele tem essa visão muito específica. E provavelmente essa sensibilidade, vamos usar esse termo, que eu não me vem outro na cabeça,
é que talvez dê a Isaías os títulos que ele tem. Isaías é chamado de profeta messiânico, ele é chamado de o Paulo do Antigo Testamento, ele é chamado de um homem que teve uma experiência que provavelmente nenhum outro profeta teve, é considerado o maior dos profetas. Então a porção que o Espírito dá a Isaías é exatamente essa capacidade de enxergar cada detalhe do sofrimento do seu povo e dizer: existe um Deus que mandou o seu Espírito, esse Espírito está em mim, e Ele me chamou para uma obra, e Ele vai realizar essa obra no meio do meu povo. Amém, irmãos? E isso é tremendo, porque quando eu entendo que eu, como um homem de Deus, ungido, capacitado, escolhido, que tem o Espírito Santo dentro de mim, aquilo que o Senhor me deu é muito mais do que talento, é muito mais do que um dom, mas era uma capacidade de entender, de vislumbrar, de desejar, de perceber o que está acontecendo ao meu entorno. Eu começo a ter experiências maravilhosas com esse Espírito. Amém? Então essa é a primeira consideração que eu preciso fazer. Existe um outro ponto que eu também percebo nesse texto, e eu quero considerar com você, é que quem é ungido pelo Espírito, quem foi ungido pelo Espírito e quem é ungido para alguma coisa. Ninguém é ungido para nada. Ninguém é ungido para ser um objeto de decoração na mão de Deus, porque isso não existe. Todos os profetas foram ungidos para alguma coisa. E aí o texto também explica: para quê que eu estou sendo ungido? Para quê que aquele que virá será ungido? Para quê? E ele explica: ele me ungiu para pregar boas novas. E boas novas aqui é exatamente o Evangelho. Como ele é um profeta messiânico, e ele está o tempo todo aludindo à obra de Cristo, profetizando para o seu povo e olhando para Cristo, ele usa esse termo, que é interessantíssimo encontrar esse termo aqui. Ele me ungiu para pregar o Evangelho aos quebrantados, a restaurar os contritos de coração, a libertar aqueles que estão presos, e etc, e etc. Ele me ungiu para uma obra. Talvez você que esteja aqui essa noite, meu irmão e minha irmã, veja de forma um pouco complicada essa questão de profetas, mas eu preciso te dizer que todos nós, que um dia recebemos o Senhor, todos nós, fomos chamados para ser sacerdotes. E de alguma forma, isso precisa se manifestar em nós. E esse Espírito que nos ungiu, que também nos capacita, ele quer nos chamar para essa realidade, de olhar para o nosso lado, para a nossa frente, para os lugares aonde estamos, e ver a necessidade das pessoas. Veja, talvez quando a gente olhe para o nosso lado, para a nossa realidade, a gente não veja pessoas presas, literalmente falando. A gente não veja
grilhões. Talvez a gente não veja essa visão que o profeta está vendo, mas eu tenho certeza que em qualquer lugar que eu estiver, que você estiver, que você no momento mais simples da tua vida, fazendo uma caminhada pela manhã no parque, ao teu lado estarão pessoas precisando de uma palavra de Deus, uma palavra que venha de encontro às suas necessidades, uma palavra que venha libertá-las daquela prisão que elas vivem. E existe uma pergunta: quem vai levar essa palavra? Quem será que vai levar essa palavra? Deixa eu te dar alguns dados. Você não está vendo pessoas presas em grilhões físicos. Mas quando a gente começa a fuçar um pouquinho, alguns dados e estatísticas, e eu estava fazendo isso na semana passada, porque aonde eu trabalho, eu todo dia lido com muita gente, são mais ou menos 50 funcionários, e ali nós lemos a palavra todo dia, conversamos todo dia, e Deus tem feito uma obra tremenda naquele lugar, e cada vez que eu ouço uma coisa, eu vou procurar dados, eu quero entender o que está acontecendo com a vida de cada um. E, irmãos, pasmem, fazendo uma pesquisa simples, eu descobri que, numa última pesquisa que foi feita no ano de 2023 sobre divórcios, existe um dado de que existe uma média de 420 mil divórcios por ano. Fazendo uma pesquisa rápida de mazelas, de tristezas, de dores da minha sociedade, do lugar que eu estou, fazendo uma pesquisa rápida, eu descobri que existe uma média de 400 pessoas, olha só, do ano de 2017 até 2024, 400 pessoas fizeram cirurgia para mudar de sexo. Fazendo uma pesquisa rápida, eu descobri que em 2023, mais de 2 milhões de empresas fecharam. Olhando ao entorno, olhando rápido, uma olhada rápida, a gente vai ver que existe uma sociedade, existe um povo, existem pessoas que estão clamando, dizendo: eu preciso ser livre, eu preciso ser livre, eu preciso de restauração, eu preciso de cura, eu preciso me livrar dessa mazela que está sobre mim, eu preciso ser livre desses grilhões que me prendem. E aí eu te pergunto, quem é que vai levar uma mensagem para essas pessoas? Quem é? Quando o profeta, ele entende um todo, quando ele entende que além do Espírito estar nele, existe uma obra que precisa ser feita, ele então entende que a unção veio do Espírito, mas a voz é do profeta. Isso precisa nos deixar essa noite uma grande lição. A ação é do Espírito. A unção é do Espírito. O poder é do Espírito. Mas a voz que vai curar essa sociedade é do Regis, é do pastor Alessandro, é do João, é da Maria.
é da Cláudia, é do Antônio. A pessoa que Deus quer capacitar para curar a tua casa é você. A pessoa que o Espírito quer ungir, separar, capacitar para curar as pessoas que estão ao seu entorno é você. Eu preciso olhar para esse texto de uma forma prática e fazer uma aplicação prática, porque ele é um texto grande, tremendo, fala sobre muitas coisas. Mas a coisa mais prática que o profeta está nos mostrando essa noite, dizendo, ensinando que o Espírito Santo o capacitou, é que ele me capacitou e me capacitou para uma obra, ele me explicou a obra, ele me deu poder para executar essa obra, e essa obra é libertar as pessoas que estão ao meu entorno. E o que ele está nos comunicando é isso. Eu preciso ter um olhar do Espírito na minha vida que me faça entender, onde eu tenha condições de fazer uma leitura e falar, ali tem uma vida que precisa ser alcançada pela graça de Deus. E o Espírito me capacitou para isso. Ele não me capacitou para que eu pegue um dom que Ele me deu e fique vislumbrando isso. Olha como eu tenho um dom, como eu sei cantar, como eu sei tocar, como eu sei pregar, como eu sei falar, como eu falo bonito, como eu oro bonito, como eu sei manifestar, como eu sei dar cambalhota, como eu falo, quando eu chego no lugar todo mundo me aplaude. Não. Ele me capacitou para chegar em lugares sedentos do Espírito de Deus. Ele me capacitou para entrar em lugares que o governo não vai resolver as questões. Não é presidente que vai resolver as questões. Não são homens que vão resolver as questões. É Isaías. É a boca do profeta. É esse homem de Deus aqui, essa mulher de Deus que está na minha frente essa noite. E Deus está te fazendo uma pergunta essa noite. Para quê você foi ungido? Para qual propósito você foi ungido? Como que isso está se manifestando na sua vida, no dia a dia? Como que as pessoas que estão ao teu lado estão sendo alcançadas por aquilo que Deus fez ou ainda está fazendo em você? Você lembra qual foi a última pessoa que te falou assim, cara, como foi importante estar contigo? Você lembra? Eu preciso te dizer que ao teu lado, em todos os lugares que você passa, existe gente sedenta do Senhor. Existem pessoas gritando dentro de si, me salva, me ajuda, eu preciso de cura, eu preciso ser liberto dessa dor que eu não aguento mais. Oh, irmãos, o Senhor quer nos levar a tantos lugares.
palavra de Isaías, da redenção de Israel, ela se cumpre em Jesus. Jesus é batizado, começa seu ministério, e ele pega o texto de Isaías e lê, e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas. E quando ele fala isso, ele diz: agora está se cumprindo o que o profeta disse. Ele diz isso. E aí, agora com o olhar do Novo Testamento, eu te pergunto, Deus se manifesta, Jesus se manifesta hoje através de quem, irmãos? É quem que Ele usa? É quem que Ele envia? Quem? Te fazer um convite. Olha para o teu lado. Olha aí para o seu lado quem está aí. Fala para ela: é você. É você. O povo de Deus, a igreja de Deus não é feita só de pastor. A obra de Deus não é feita só de pastores, presbíteros, não. É de cada um dos sacerdotes que estão aqui, ó. Todos nós somos. E existe uma unção de Deus para a tua vida, para te levar aos lugares que estão precisando de luz, para te levar em lugares que precisam de uma palavra. E eu espero que você saia daqui essa noite convicto de que é você, essa pessoa que o Espírito Santo quer ungir e capacitar para essa obra. E nesse momento eu quero te convidar a um momento de oração, para que você venha refletir naquilo que o Senhor quer fazer na tua vida, aonde Ele quer e vai te levar, a quem Ele quer e vai te levar.